Fala pessoal, Miqueias Oliveira, mais uma live ou um vídeo que nós estamos juntos nessa imersão, nessa jornada. Esse é o canal onde a gente tem um tempo especial para tratarmos mistérios do Reino da Luz e eu quero convidar você a estar comigo nessa jornada todos os dias com conteúdos para ministrar ao seu coração e trazer luz ao seu entendimento. Já está aparecendo aqui em cima no visor. Inscreva-se no meu canal, você que está acabando de chegar, ou esse vídeo chegou até você por grupos de compartilhamento. É simples, é inscrever, ativar o sininho, dar um joinha e comentar. Nós estamos falando acerca da origem da batalha espiritual. E hoje nós vamos continuar falando, hoje é a parte 3. Mas antes da gente começar a falar, oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai das luzes, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito o Deus que era, o Deus que é e o Deus que há de vir. Adonai Elohim é o Senhor, Baruch Hashem é o Deus que adoramos. Cremos e por isso falamos que há poder nos céus, na terra e debaixo da terra, pelo nome de Yeshua Hamashia, Jesus Cristo Messias, debaixo do sangue do Cordeiro. Nós estamos aqui, Senhor, nesta plataforma, para sermos arautos, vozes proféticas para a geração em que estamos. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Leva-nos à montanha mais alta do entendimento e que estejamos na fenda da rocha. Ó Deus, aonde Tu passas e ministre a nós o entendimento, o crescimento, tudo isto para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso 5. Nós estamos falando sobre a origem da batalha espiritual. Já estamos na parte 3. Espero que hoje a gente consiga fechar esse ciclo de ministrações. Porém, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5 diz assim: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, levando cativo todo pensamento à obediência à mente de Cristo. A origem da batalha nós falamos na parte 1, sobre a queda daquele que era querubim ungido, aferidor de medida. Na segunda parte vamos falar dos desdobramentos da origem da batalha, e foi algo tremendo, porque nós vamos compreender sobre como a origem da batalha se infiltrou a partir do Éden e até os dias que nós vivemos. Porém, hoje nós vamos entrar no campo de batalha travada, que é o campo da nossa mente. Quando se fala de mente, nós precisamos compreender, e eu gosto muito da raiz da palavra psique, que vem do grego, que destrincha todo o contexto do que é a mente humana, relacionado a sentimentos, vontades, a toda sorte de emoções e todo o armazenamento de registros que vão sendo firmados na nossa memória ao longo da nossa existência, desde a concepção, desde a nossa existência, da nossa vivência, todas as fases da nossa vida. E é o campo aonde o inimigo sempre atuou para trabalhar. Eu tenho dito aqui e feito uma conjectura, porque espíritos, seres espirituais, não têm a dimensão de alma, de sentimentos, emoções, não choram, não sentem dor, mas usando para que a nossa mente possa captar, o inimigo roubou corações. Um terço dos anjos, ele ludibriou, ele vendeu o seu projeto. É como esse modus operandi da origem da batalha inseriu no Éden, por meio da serpente, as alimárias, que era a mais astuta, e conseguiu penetrar na mente de Eva. Eu costumo dizer que não foi da noite para o dia em que comeram do fruto. Isso levou tempo, demandou fundamentar a mente de Eva, demandou persuadir emoções e sentimentos.
aquela voz latente, aquele sino que está batendo. Será que se comer morreremos? As dúvidas, os dardos inflamados. Por isso que Efésios 6, Paulo declara sobre os dardos inflamados. E dos antídotos que nós precisamos vencer os dardos inflamados é o que está escrito ali no verso 11. Estarmos firmes na força do Senhor, na força do seu poder. Agora vem comigo sobre mente como o campo de batalha. É onde o inimigo quer estabelecer todo o plano que deu início à origem da batalha. Se o inimigo rouba a patente dos anjos, 1/3, de acordo com a perspectiva de Apocalipse 12:4 e Judas, verso 9, Ezequiel 28, a partir do verso 12, Isaías capítulo 14, verso 12 em diante, dentro desses textos linkados para nos dar subsídio no que estamos falando sobre a origem da batalha, veja como o inimigo é sórdido, sorrateiro para ludibriar e prender, tornar cativo. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Corinto, o apóstolo Paulo ele é assertivo na questão de como se manter firme diante da batalha espiritual. A batalha espiritual, nós temos aprendido aqui, que ela tem 3 dimensões. A dimensão social, a dimensão pessoal e a dimensão espiritual. Logo, essas 3 dimensões elas atuam juntos para atacar o ser humano no sistema de operação que está ligado à nossa existência, o sistema socioeconômico e político. Quando eu li, me parece que foi no vídeo Origem da Batalha, parte 2, li o texto de João 15, que Jesus vai dizer aos discípulos que não se pode amar o mundo. Nós seremos odiados pelo mundo, perseguidos pelo mundo. Mundo, no texto original, está ligado a sistema. Então veja que não existe uma zona neutro em que a gente pode se dar ao luxo de dizer: não quero briga com Deus, não quero relacionamento com o diabo, quero viver a minha vida numa boa. Não. Eu preciso fundamentar você no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Eu queria que você então anotasse esse texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que nos diz assim, olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Escute e tome nota nisto para que não haja dúvida que o campo de operação do Império das Trevas sempre vai querer bombardear a nossa mente. Sempre vai querer persuadir nossos sentimentos e emoções. Interessante é que você não é apenas uma alma alheia a tudo o que está acontecendo. Você é um ser tricotômico. Você tem reações às chamadas visões da vida pelos 5 sentidos: audição, olfato, paladar, tato, visão, e tudo aquilo que nós vivenciamos nessa vida tem o seu registro no mundo espiritual. Quando entendemos sobre mundo espiritual, porque somos 3 em 1 no que tange a existencialidade, espírito, alma e corpo, a palavra de Deus diz que nós precisamos viver essa harmonia, porque o espírito está pronto. A alma precisa de informações. O corpo, a matéria, porta a vida provida de Deus. Então veja que são 3 dimensões, mas que são tricotômicas, ou seja, estão uníssonas. É por isso que você sente arrepio, é por isso que existem lugares que você passa ou vai lidar com certas pessoas que você fica com a mente turva. Quantas vezes a gente vai tontear, como diz um amigo meu, pastor Marcos Luiz, a gente fica tonteado, tonteia.
por questões de ambiente, geografias, pessoas, porque nós somos seres espirituais revestidos de matéria. Quantas vezes você ora e ao iniciar uma oração de guerra, de batalha, você começa a sentir calafrios, arrepios, sentimentos ou presságios. O que é isso? Isso é uma junção do que é espiritual para o físico. A intermediação está na alma, a mente, a sede de pensamentos e vontade. É por isso que muitas vezes ficamos turbados. É por isso que muitas vezes exasperamos dentro de nós e, se não for levado em oração, ficamos sem respostas. Achamos que muitas vezes é um estresse da vida, há uma fobia e muitas vezes códigos espirituais que você precisa estar antenado. Permita te levar a essa compreensão. Não tente acessar o mundo espiritual com uma mentalidade terrena. Não tente viver os mistérios de Deus apenas com a visão teológica, com a letra que é fria. O espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus é manifesto com fé no nosso coração. E fé contrapõe tudo aquilo que é razão, lógica e tudo aquilo que o homem tenta colocar dentro de uma caixinha. É por isso que a nossa experiência de fé com Deus, nossa experiência em campos de batalha, ela sempre trabalhará no campo da individualidade. Então a experiência, e eu lembro que eu, lendo um livro muitos anos atrás, de Ana Mendes, quando ela fala que saiu da sua materialização e esteve em uma geografia outra, por mais que a perspectiva teológica e os conceitos dos estudiosos possam dizer, ainda que a gente possa ter reticências, estou dando um exemplo prático, eu não posso determinar que aquilo não aconteceu. Por quê? O mundo espiritual, eu já disse nos vídeos anteriores e vou voltar a dizer, nós vamos ter um vídeo, uma aula, uma capacitação que eu vou ministrar a vocês sobre a diferença da emanência e imanência. O que é materialização do corpo e espírito e o que é estar dentro de um estado de arrebatamento de sentidos. Isso faz toda a diferença. Porém, é uma experiência pessoal que a gente tem que olhar apenas como edificação da nossa fé. Se o campo de batalha é o campo da mente, a mente logo se torna uma área de ataques suscetíveis todos os dias, todos os momentos, todas as horas, para que não possamos compreender os mistérios de Deus. Permita ler com vocês Mateus capítulo 26, é o texto que relata quando Jesus inicia o seu martírio ali no Jardim das Oliveiras, o Jardim da Prensa, o Jardim do Getsemane, ou Getsemane. Olha o que Jesus está dizendo a Pedro, Tiago e João. Mateus 26, verso 41. Peço a você que ore. Jesus pediu aos discípulos para que orassem, vigiassem e orassem naquele momento. E ele se adianta mais um pouco e vai orar pedindo a Deus que passasse dele o cálice amargo. E ao voltar por duas e depois a terceira vez, encontra os discípulos dormindo. E aí Jesus vai dizer no verso 41, vigiai e orai. Vigiar está ligado aos 5 sentidos. Sou eu que escolho o que vejo, o que como. Nós temos visto aí esse comercial do Burger King, fazendo apologia à quebra de princípios e o nível de educação, de fundamento errôneo e estabelecendo ideologias de linhas minoritárias que tentam pôr de goela abaixo aquilo que toda a sociedade no seu contexto, em maioria, ela rejeita, repulsa. Como igreja, então, nós precisamos nos posicionar diante dessas linguagens, dessas campanhas publicitárias que vêm contra a família, os princípios estabelecidos por Deus, e muitos estão vivendo de uma forma passiva. A gente fica observando, principalmente nas redes sociais, pessoas que se dizem da fé, do reino da luz, e coadunam, e relativizam, e
nos chamam até de loucos, desvairados, religiosos e fanáticos e fundamentalistas. Esse entendimento, essa fala e discurso de muita gente na internet está coadunando com a visão do anticristo. Não se enganem, a visão do que se está para acontecer no mundo, o que estamos vendo hoje é uma fichinha. E a igreja precisa se robustecer a palavra da verdade para não ser levado a esses ventos de ensinamentos subliminares, e hoje nós estamos vivendo algo escrachado. Nós estamos ouvindo as campanhas não só nas redes sociais, dos grandes conglomerados empresariais, das grandes empresas de informações, mas uma apologia escrachada, atende aí, equipe, por favor, num nível muito forte, que a gente não pode se esquecer que é o fim dos tempos. Glória a Deus, estamos aqui. É o estúdio, é o escritório e toca o telefone. Glória a Deus por isso. Porém, Jesus manda a gente vigiar. Então é decisão e controle seu. No que você põe para os seus filhos. No que você compra, no que você educa os seus filhos. Os filmes, os momentos de entretenimento, de lazer. Muito cuidado. Você não pode ser um alienado do sistema. Você precisa estar inserido e consciente de como o mecanismo trabalha, o sistema trabalha. Mas como sal da terra, luz do mundo, você tem como rejeitar. Você tem o filtro, que é o Espírito Santo, dizendo a mim e a você: aparta-te, saia do meio deles, evite, não veja, não fale. É o que Jesus está ensinando em Mateus 26:41. Depois entra o processo do campo espiritual. Depois de vigiar, ore. Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. Na verdade, e aí vem esse entendimento de quem somos, espírito, alma e corpo. Ele diz, o Espírito de Deus que habita em nós e na matéria se torna o espírito humano, está pronto, mas a carne, a matéria, os desejos falam, e se não houver uma rendição de vigilância e vida com Deus, nós vamos fracassar. Ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Interessante é que a apologia, a guerra é para incutir na nossa mente. Por isso, o texto que nós abordamos de 2 Coríntios 10:15 diz que o Espírito do Senhor, ele é o responsável para nos levar cativo. Cativo, está preso a nossa mente nas coisas do céu. Anote essa referência, Colossenses capítulo 3. Leia todo o livro ou toda a carta do capítulo 3. Você vai entender sobre compreender os mistérios, as coisas de Deus, ter uma mente do reino de Deus na terra. É por isso que quando a gente vê, e eu vou gravar um vídeo sobre o comercial do Burger King, fazendo apologia à minoria, a segmentos e infiltrando, incutindo para que as crianças, os nossos filhos, relativizem tudo que aí está posto. Eu entendo o que a gente precisa romper e dizer um basta. Pastor, então o senhor não vai comer hambúrguer do Burger King? Não. Pastor, então o senhor não vai entrar mais no Burger King? Não. Por quê, pastor? Porque o mundo espiritual, ele é regido por ações, palavras e símbolos. Se eu sei que uma situação me foi trazido conhecimento que aquela determinada empresa investe e acredita em um segmento que é contrário à minha fé e nos princípios e valores para o qual Deus estabeleceu a raça humana, se eu comprar uma batata, eu estou dizendo para o reino do Espírito, eu acredito, porque ninguém investe aonde não acredita. Onde se tem dinheiro circulando, saiba que ali há um tipo de crença. E veja como o inimigo sempre trabalha sem inventar nada. É a guerra na mente. Pare um pouco, põe a mão no coração, outra na mente. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus,
Eu oro em linha com a tua palavra que diz, levando cativo todo pensamento em obediência à mente de Cristo, destruindo as fortalezas, sim, punindo todo ato, toda situação que insurge contra os princípios da tua palavra. Pai das luzes, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como igreja, tendo Cristo como a cabeça do corpo de Cristo, nós, debaixo do sangue de Jesus, rechaçamos, mandamos para o abismo toda linguagem, todo ataque, toda campanha publicitária, todos os milhões de investimentos para tentar impor uma cultura que não é a cultura do céu na terra, é a cultura de Sodoma e Gomorra, a cultura que invade para quebrar o princípio das gerações, da procriação. Nós rechaçamos, oramos em linha com a tua palavra, quando Jesus declarou em Mateus capítulo 6, verso 10, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sim, meu Deus, nós nos apropriamos desta verdade e sobre os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, toda a famigerada ação do maligno para incutir na mente das pessoas de onde o mal se estabelece. Foi assim que o inimigo, aquele que era querubim, se tornou demônio, quando iludiu, vendeu o projeto, a sua propaganda, incutiu na mente de seres espirituais e se tornaram demônios. Nossa geração, os filhos dos nossos filhos não serão cooptados e muito menos dominados e influenciados a relativizarem esse sistema pecaminoso do anticristo. Está quebrado, está declarado para a glória de Jesus que nós somos o povo do livro, os filhos de Sião, debaixo da bênção de Adonai Elohim, pelo poder do nome de Yeshua HaMashiach. Se você crê, diga amém. Eu vou beber uma água aqui, já deu uma arranhada. Diga amém. Escreva aí, por favor. Estou ligado com essa palavra. Estou em concordância. Você já me segue no Telegram? Eu tenho um grupo no Telegram e é um grupo que eu quero assim desafiar você a fazer parte. Primeiro, porque não paga nada. Posso ouvir um glória a Deus? Segundo, esse grupo é um grupo de mentoria na área de batalha espiritual, intercessão profética. É um grupo que eu tenho para instruir você semanalmente e periodicamente eu vou enviar podcast, mensagens que tenho ministrado por onde tenho passado, treinamentos, pensamentos, leituras devocionais. Periodicamente eu vou mandar vídeos de insights, de startando projetos e semanas de cursos. Eu vou mandar também cursos gratuitos e também formar grupos de cursos mais intensivos e vai requerer investimento. Eu vou estar mandando também links do como acessar e comprar o livro do pastor Miqueias. Esse livro aqui, ó, Batalha Espiritual. Tá pegando aí na tela, equipe? Certinho? Abaixa. Tá me vendo? É um manual que vai instruir você, sua equipe de oração, círculo de oração, de intercessão, torre de oração, seu ministério que trabalha com vigília, com culto de libertação. Você trabalha com obra ou desmanches de obras de magia, vai instruir você. Eu não conto aqui experiências pessoais, eu ministro à luz da Bíblia, dando a você crescimento, expertise na área de libertação, no campo da mente, das emoções e trazendo a você ou abalizando como exercer guerra espiritual sem viver na utopia dos achismos, mas fundamentado pela palavra. Eu mostro nesse livro que a nossa maior referência de batalha espiritual é Jesus Cristo. Como ele lidou com o inimigo? Como ele se comportou? Como Jesus enfrentou as suas batalhas no curso do seu ministério terreno? É nesse sentido
Este canal se propõe a abençoar a sua vida e para que você tenha esse acesso no Telegram e fazer parte do grupo, eu quero pedir a você que quando terminar esse vídeo, vai lá. Você ainda não me segue no Instagram? Vai aparecer aqui em cima, @PR Miqueias Oliveira. Você vai entrar na bio do meu Instagram e vai clicar e ali vai estar estarão todas as minhas redes sociais. Você vai poder acessar o Instagram, que já está no topo, as barrinhas, e depois vindo Facebook, Instagram, o YouTube, a loja virtual. Então você terá acesso a todo o nosso ministério, toda a minha casa, família, e estamos juntos para abençoar sua vida, ok? Você que acabou de chegar, aqui é o Miqueias Oliveira, o canal é um canal que fala sobre guerra espiritual. Nós discutimos, falamos aqui sobre temas atuais, do que está acontecendo na humanidade, e você é muito mais que bem-vindo. Gente, eu tenho ainda 5 minutos e eu quero fechar esse entendimento que o campo de batalha, ou a origem da batalha, o campo de ação é o campo da mente, porque a mente se torna algo que o inimigo quer controlar. O inimigo não está preocupado se você está indo à igreja, se você é membro de uma organização. O inimigo não está preocupado se você exerce um dom ministerial, se você prega, canta. Não, pastor, não. Ele está interessado em matar, roubar e destruir. Ou roubar, matar e destruir. O interesse do inimigo é roubar teu chamado, matar sua fé e destruir seu legado. Então, se você compreender que a guerra precisa estar no campo da tua mente como algo incisivo e decisivo, você não abre guarda para o inimigo. Se você puder escrever, escreva. A mente de um servo de Deus não pode ser dominada pelo maligno. Escreva aí, por favor. A mente de um servo de Deus não pode ser dominada pelo inimigo. Amém? A não ser que eu e você permitamos. A não ser que haja concessão. A mente, como campo de batalha, ela precisa estar protegida. Por isso, quando nós vamos olhar Efésios 6,14, o apóstolo Paulo estava numa condição física de aprisionamento, né? Está em Roma, lá no primeiro século. Quando ele vê os soldados pretorianos se paramentando para cumprir o turno de salvaguardar sua prisão, Paulo vai olhando cada peça da armadura e vai aplicando um princípio, e vai relatando na carta à igreja que está em Éfeso, que era uma igreja que vivia um nível de guerra territorial sem precedentes, porque lá existia a rainha dos céus, a deusa Diana dos Efésios, que na mitologia grega era a deusa do amor, da fertilidade, a deusa da promiscuidade, do prazer pelo prazer, a deusa que trabalhava todo o rito de ideologia de gênero já naqueles dias, já naquele tempo. Permita. E Paulo, então, quando olha que eles se paramentavam com um capacete de bronze, que tinham suas viseiras apenas para proteger os sentidos humanos, Paulo então diz assim, o capacete da salvação. Só podemos vivenciar batalha e ter êxito com o capacete da salvação. Quando você entende o que é capacete da salvação, fica simples o que Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, quando ele diz sobre a renovação da mente. Fica tremendo quando você lê a carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 2, quando fala pensar nas coisas que são de cima e não de baixo. Então, fica nítido quando você vai entender o que está escrito na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8. Ter uma mente protegida pela palavra. Uma mente protegida, porque quando você tem a mente protegida pela palavra, o Espírito Santo automaticamente ministra a tua mente, a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. E uma mente, tendo então a palavra e o governo do Espírito Santo, trabalha sempre buscando renovar-se, trabalha sempre buscando no Espírito Santo
discernir espíritos. Trabalha sempre com o governo não das vontades próprias, mas a vontade do Espírito, que opera em nós o querer de Deus e o efetuar segundo a sua boa vontade. Uma mente protegida não abre mão de uma vida de oração, de adoração, de confissão, de arrependimento e sujeição à autoridade espiritual. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Este é o canal de Miqueias Oliveira, falando sempre de assuntos de guerra espiritual. Eu espero por você. Lembrando que nós estamos aqui todos os dias às 21h30, 9h30 da noite, aqui falando sobre temas específicos e atualizadíssimos, e eu espero por você. Assine o canal, ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe, tá bom? Que Deus te abençoe. Shalom!